Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, aqui é o Jason, da Igreja Adventista Central de Jundiaí. Estou aqui com vocês para compartilhar uma mensagem para esse começo de semana, para esse domingo. E amanhã, dia 12 de outubro, comemoramos o Dia das Crianças. Todos que têm crianças em casa, tenho certeza que tem muitas histórias para contar. Muitas alegrias, elas deixam o lar mais feliz. As crianças são uma bênção. E eu reservei aqui um trecho da Bíblia para a gente ler. Está registrado em Mateus 18, verso 2 a 4, quando Jesus comenta sobre as crianças. E está escrito assim. Eu leio na Bíblia Sagrada. Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Veja só que interessante. Quando você pensa sobre criança, você pensa em muitas coisas, tenho certeza. Criança dá trabalho, mas olha só que enfoque diferente que nos dá, né? Nós, adultos, para ingressarmos no reino do céu, precisamos nos tornar como crianças. E eu separei 3 pontos interessantes que você pode observar numa criança. Eu sei que tem muitas coisas, mas eu reservei aqui 3 para você refletir. E Jesus já destacou a questão da humildade. A criança, ela não é um ser arrogante. A criança, ela se relaciona, ela é humilde, ela interage com as pessoas. Ela tem uma característica de, às vezes, até se sentir que os outros são mais importantes. Então, a criança tem a característica da humildade. Um outro ponto que é muito importante nas crianças e que a gente deve também cultivar como adultos é a disposição em aprender. A criança sempre quer aprender. Isso daí é muito bom você pensar nisso, tanto para a questão espiritual, também como na sua vida comum. Sempre esteja disposto a aprender. Sempre disposto a aprender mais da palavra de Deus, mais sobre a vontade de Deus e também disposto a aprender mais sobre vários outros assuntos e áreas de conhecimento da sua vida. Seria muito bom se todos nós tivéssemos essas características da criança, disposição em aprender. E o terceiro ponto que eu destaquei aqui é a confiança. A criança confia nos pais, confia nas pessoas. E nós devemos confiar em Deus acima de todas as coisas. Nessa época que o mundo virou de cabeça para baixo com uma pandemia, mais do que nunca nós precisamos confiar em Deus, nosso Pai Celestial. Então são essas 3 características da criança que eu gostaria que você refletisse nessa nova semana que está começando. Amanhã, segunda-feira, 12 de outubro, é o Dia da Criança, e que você possa ter essas 3 características da criança: humildade, disposição a aprender, confiança nos seus pais, confiança em Deus. E só para a gente fechar, em Mateus 19, verso 13 e 14, Jesus continua e ele traz mais um detalhe sobre as crianças. Está escrito assim: Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos e não os impeçais de vir a mim, pois dos tais é o reino dos céus. Perceberam? Jesus quer que nós nos aproximamos dele como crianças. E os discípulos, que eram aquelas pessoas mais sábias, né, porque estavam diretamente relacionados com Jesus, de alguma forma queriam impedir as crianças de se aproximar de Deus.
E aí eu faço assim um convite para você. Você que está me ouvindo e você que é um discípulo de Jesus. E que você também é uma criança. Não impeça a criança que existe dentro de você de ir até Jesus. Porque com certeza Jesus quer te receber e te dar a vida eterna. Que eu e você sejamos crianças em Jesus. Que Deus te abençoe nessa nova semana, que você seja muito feliz com as crianças que você se relaciona e que você seja também uma criança ao lado de Deus. E para a gente encerrar, vamos fazer uma oração. Pai querido, muito obrigado por esse dia especial que se comemora o Dia das Crianças. Obrigado pelos nossos lares, as nossas famílias. Abençoa cada um dos lares que tem ou já teve alguma criança e todos nós que um dia já fomos crianças nessa terra, mas que também sejamos, Senhor, diante de Ti, crianças dispostas a estar próximo a Jesus. Muito obrigado por tudo, em nome de Cristo. Amém.